Amigos e irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Vamos continuar considerando essa questão de Paulo como modelo de todos os crentes de todas as épocas e lugares. Por que isso é importante? A gente tem que estar sempre reenfatizando isso. Porque se você quiser entender por que Deus salva, como Deus salva, quem Deus salva, você pode olhar para a vida de Paulo. O que Deus fez com Paulo? A mesma coisa que Deus fez com Paulo, não estamos falando daqueles elementos extraordinários que fizeram parte de sua conversão. Nós vamos ler isso agora aqui, na palavra. Eu estou falando do modo como Deus atua interiormente na vida do ser humano. Então, se você quer entender como é que Deus salva, por que Ele salva, quem Ele salva, basta olhar para Paulo. Paulo foi o modelo, o protótipo, o paradigma da conversão de todos os crentes. Eu citei alguns teólogos no vídeo passado, inclusive o Steven Lawson, que afirma que Paulo encarnou, né? Eu estou usando a palavra encarnou, mas não é essa a palavra que ele utiliza. Ele encarnou em si, ele incorporou em si as doutrinas da graça. Então vamos começar lendo o primeiro relato de sua conversão, aqui em Atos capítulo 9, a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Esse é o primeiro relato da conversão de Saulo. É um relato impressionante. É Jesus indo ao encontro de Saulo, né, quando ele se dirigia a Damasco para perseguir, né, os cristãos, perseguir a igreja. E perseguindo cristãos, perseguindo a igreja, sem saber, sem ter consciência disso, ele perseguia
o Senhor da igreja. É público e notório isso. O outro relato que nós temos é dele em Jerusalém, que se encontra em Atos capítulo 22. Vamos ler apenas alguns versículos para a gente ganhar tempo. Vamos ler primeiro o verso 1, depois de 3 a 5. Irmãos e pais, escutem agora o que tem a dizer em minha defesa. Vamos ler de 3 a 5. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, Jerusalém, né? E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá, para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Que relato impressionante de Paulo acerca de sua situação pregressa antes da conversão, né? Agora, diante do rei Agripa, Paulo fala mais uma vez sobre a experiência que teve com Cristo. Atos 26, vamos ler primeiro o verso 5, que diz assim: Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. De 9 a 12 agora. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Mais um relato impressionante de sua vida pregressa antes do encontro com Cristo, antes de seu encontro com Cristo. Então, agora, nesse último texto, nós vimos que Paulo partiu para Damasco com aqueles intuitos perversos e nefastos de perseguir a igreja. Então, a gente recebe, a partir da leitura desses textos, do próprio apóstolo Paulo, um testemunho forte e impressionante acerca de seu entendimento e opinião sobre os fiéis seguidores que ele chamou de caminho. Com base em suas próprias palavras, nós podemos afirmar com convicção que Saulo, como era conhecido antes da fé, havia se tornado em um acérrimo inimigo dos seguidores do Nazareno. Por todos eles, seu coração palpitava cheio do mais puro ódio. Agora, é digno de ênfase o que ele afirma. E ia para Damasco no propósito de trazer maniatados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Com isto em mente, parti para Damasco, ou seja, com estes intuitos, parti para Damasco. Enquanto Paulo seguia para Damasco, é bom a gente entender alguns detalhes do seu encontro com Cristo. Enquanto ele partia para Damasco, seus pensamentos e propósitos atestavam o fato irrefutável de que sua vida estava sob total influência do inimigo de Deus. Apesar de ser extremamente fiel e zeloso quanto às tradições de seu povo, e julgar que tudo que fazia tinha como propósito supremo obedecer e honrar a Deus e sua palavra, Paulo ignorava que estava cativo e sob o controle da vontade de quem? Do diabo. É com essa perspectiva em mente a respeito da vida e ações de Paulo antes da fé que podemos agora extrair respostas assertivas à luz da palavra de Deus para todas as perguntas formuladas anteriormente sobre sua experiência como modelo
a todos quantos hão de crer nele, né, em Jesus, para a vida eterna. Vamos aos fatos. O que deve ser dito antes de tudo é que não foi Paulo que planejou ou naturalmente desejou ter fé em Jesus. Quem diz o contrário disso está mentindo. É público e notório que o único sentimento que o movia era o ódio por Jesus, seus seguidores e ensinos. Ele era mais um anticristo de sua época. Na verdade, diz ele, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Atos 26, 9. Ao comentar a conversão de Saulo, o já falecido teólogo John Stott argumenta assim, abre aspas, se perguntarmos o que causou a conversão de Saulo, só existe uma resposta possível. O que sobressai na narrativa é a graça soberana de Deus através de Jesus Cristo. Saulo não se decidiu por Cristo, como poderíamos dizer. Pelo contrário, ele estava perseguindo Cristo. É melhor dizer que Cristo se decidiu por ele e interveio em sua vida. A evidência disso é inquestionável. Fecha aspas para John Stott. Não foi Paulo que se decidiu por Cristo, mas Cristo que se decidiu por Saulo, disse John Stott, não é? Também não se deve olvidar algo que o Senhor afirmou a seu respeito, logo após lhe perguntar, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo? E lá na frente, Jesus diz mais para ele, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Atos 26, 14. O que é um aguilhão? Aguilhão é uma vara com uma ponta de ferro afiada, usada pelos criadores de gado para corrigir o gado no caminho, né? Para conduzir o gado sempre no caminho. Aí vai espetando o gado, né? Para que o gado não se desvie. É interessante isso. Você já parou para pensar nesta advertência de Jesus a Paulo? Duro é recalcitrares contra os aguilhões. Você acha que isso não tem um significado, não tem um sentido? Você acha que isso deve passar despercebido por todos nós? Por que Jesus afirmou isso para Paulo? Duro é recalcitrares contra os aguilhões. O que Cristo quis dizer com isso? Gente, o significado disso não aponta para outra coisa senão para o trabalho invisível e persistente do Espírito Santo na vida de Paulo desde seu nascimento. Antes de ter sido objeto da graça eficaz que o transformaria em servo de Deus, ele, Paulo, né, assim como todos nós, foi objeto de uma graça preparatória. Não é graça preveniente, não. Tem a ver com graça preveniente aqui, isso aqui não. É uma graça preparatória, cujo objetivo era acompanhar, cuidar, preservar, até o ponto em que seria completa e eficientemente convencido pelo Espírito Santo. Toda vez que Saulo fazia algo contra o Senhor e sua obra, o Espírito Santo ferroava a sua consciência como um aguilhão. Veja, isto é uma revelação de Jesus. Duro é recalcitrares contra os aguilhões. Esse é um dado não revelado. Que dado não revelado que eu estou expressando aqui agora? Que toda vez que Saulo fazia algo contra o Senhor e sua obra, o Espírito Santo ferroava a sua consciência. Esse dado não foi revelado, não foi exposto, ipsis literis, clara e categoricamente aqui. No entanto, ele está presumido por essa advertência. Olha, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, Saulo. Essa é uma obra
essa obra de ferroar a consciência da pessoa é uma obra imperceptível ao olho humano. Portanto, essa declaração, gente, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, é por demais importante para as nossas considerações posteriores acerca desse assunto de Paulo como modelo de todos os crentes. Essa advertência, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, servirá de chave para entendermos inúmeras coisas acerca de como o Deus soberano trabalha na vida de seus eleitos, na vida de seus escolhidos. A esse respeito, Abraham Kuyper, um eminente teólogo reformado holandês, já falecido, em sua obra clássica, A Obra do Espírito Santo, diz, abre aspas para Kuyper, com relação à obra preparatória da graça, foi necessário, antes de todas as coisas, examinar se o conhecimento de Deus tinha sido retido em sua pureza ou se, para favorecer o pecador, ele fora distorcido e pervertido. E assim, experimentado, não há como negar que os cuidados de Deus para com seus eleitos não começam num momento arbitrário, mas encontram-se entretecidos com a existência deles, incluindo a concepção e mesmo antes dela, com os mistérios desse amor redentor que declara, com amor eterno eu te amei, Jeremias 31:3. Portanto, é inimaginável que Deus deixasse um pecador entregue a si mesmo durante anos para depois arrebatá-lo em dado momento no meio de sua vida. Não! Se Deus é Deus e seu poder é onipresente e é ilimitado, a salvação do pecador deve ser uma obra eterna, assambarcando toda a sua existência. Uma obra cujas raízes estão ocultas nas fundações invisíveis das extraordinárias misericórdias que se estendem muito além da sua concepção. Fecha aspas para Kuyper. Graça preparatória. É Deus preservando, cuidando da vida dos seus eleitos. Mesmo antes da concepção. Mesmo antes da concepção. O salmista, lá no Salmo 139, ele já exprime essa onisciência de Deus em relação ao feto que está sendo fecundado no útero da mãe. Deus já conhecia. A substância ainda informe é a expressão utilizada pelo salmista. Portanto, voltando a Paulo, os pensamentos que povoavam sua mente eram todos contrários a Cristo. Alguém duvida disso? Eu acho que ninguém, né? Sua opinião acerca de Jesus era a pior possível. Nada havia em Jesus e seus ensinos que pudesse atraí-lo no sentido de se tornar mais um de seus seguidores. Paulo era inimigo declarado de Cristo. Ele não foi a Damasco à procura de entendimento sobre os ensinos do Mestre, mas com o intuito explícito de perseguir os cristãos e, se possível, até matá-los, segundo o depoimento dele mesmo em Atos 26:12. Paulo não teve intenção natural, nascida de si mesmo, e muito menos tempo para fazer uma autocrítica ou uma autoanálise de sua vida odiosa em relação ao Evangelho de Cristo. Arrependimento era uma palavra que não constava em seu dicionário. Ele se julgava irrepreensível. Seu coração obstinado era tão duro quanto uma pedra. Afinal, pensava ele que estava a serviço do próprio Deus, Atos 22:3. No entanto, para Deus, Paulo estava espiritualmente morto em seus pecados. O próprio Paulo, já havia adquirido essa noção a respeito de si mesmo logo após a sua conversão. Isto é claramente exposto por ele em sua epístola aos Efésios, onde
não só descreve a atual condição da humanidade sem Cristo, mas também se reconhece como participante natural dessa mesma humanidade com a qual partilhava de sua idêntica condição pecaminosa. Referindo-se à obra redentora de Cristo em prol da humanidade caída, ele, Paulo, diz: Ele vos deu vida, ele, Cristo, né? Vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, de 1 a 3. Olha o que ele diz: entre os quais todos nós, inclusive ele, né, andamos outrora, enfatiza ele aos Efésios. Nós andamos entre quem mesmo? Que tipo de gente? No meio da qual nós andávamos? Filhos da ira, filhos da desobediência, guiados pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos pecaminosos. Mas olha, no texto base que nós utilizamos para falar sobre Paulo como modelo, que está lá em Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo 1, do 15 ao 17, Paulo diz que Deus evidenciou nele sua completa longanimidade. Então, diante disso, a gente tem feito muitas afirmativas com base na palavra. Cristo foi ao encontro de Paulo no caminho de Damasco, não porque Paulo procurava, irmãos, mas porque tinha planos para ele. No texto que nós lemos de Atos 9, no versículo 15, o próprio Deus falando com Ananias, diz o seguinte, abre aspas: este é para mim um instrumento escolhido para elevar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel, fecha aspas. Um instrumento escolhido. Quando foi que Deus escolheu Paulo? Paulo vai dizer isso em Gálatas capítulo 1, versos 15 e 16. Antes de eu nascer, Deus me separou. Então ele é um modelo. Então, se eu quero entender como que Deus atuou na minha vida, para e pensa, analisa isso só um pouquinho. E aí eu me lembro de algumas experiências que eu tive quando eu era ainda criança. A minha mãe foi a primeira pessoa a pregar para mim e para o meu irmão. Eu tenho 2 irmãos, todos 2 mais novos que eu. Mas o terceiro ainda não era nascido. Quando a minha mãe se reuniu comigo, com meu outro irmão, e começou a falar da Bíblia para a gente. Olha, no princípio Deus destruiu o mundo através da água, do dilúvio. E quando ela disse isso, eu fiquei extremamente chocado. Aí depois ela arrematou: agora, no fim dos tempos, Deus vai destruir o mundo através do fogo. Primeiro ele destruiu o mundo através da água, e agora ele vai destruir o mundo através do fogo. Meu Deus do céu, isso me assustou. Isso me deixou aterrorizado. Eu tinha não mais do que 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, não me lembro mais. Isso me deixou aterrorizado. Minha mãe falar que primeiro o mundo terminou com água, Deus destruiu o mundo com água, depois agora vai destruir com fogo. Aí eu lembro que eu perguntei para ela o seguinte: mãe, mas então não tem como a gente se livrar disso, salvar? Não tem como a gente se livrar, se salvar, não. E ela disse, ingenuamente, coitada: não tem. Vai todo mundo morrer queimado. Eu cresci com essas interrogações e essa coisa no meu coração. Eu fui crescendo com isso no meu coração. Mas que Deus é esse?
que cria um mundo, primeiro mata todo mundo afogado, pelo menos quase todo mundo, né? E depois vai matar todo mundo queimado. Assim pensava eu na minha ingenuidade e ignorância infantis. E eu cresci com esse negócio. E dias atrás, falando com meu irmão, eu perguntei para ele: você não se lembra disso? Da nossa mãe se reunindo conosco e fazendo essa pregação horrorosa? Ele se virou para mim e falou: não lembro de nada disso. Não lembro de nada. Interessante é isso. Ele não se lembra de nada. Pelo jeito, entrou por um buraco da orelha e saiu pelo outro. Mas aquilo ficou remoendo dentro de mim. O mundo sendo destruído por água, depois agora sendo destruído pelo fogo. Aquilo ficou remoendo dentro de mim. E eu nunca havia entendido por que aquilo me incomodava tanto. E meu irmão nunca se incomodou com isso. E na medida que eu fui crescendo e aprendendo a ler, eu me sentia atraído pela Bíblia. Tinha uma bibliazinha daquelas que os gideões, eles disponibilizam nos quartos de hotéis do mundo inteiro, né? Esse grupo de missionários chamado Gideões, eles imprimem exemplares do Novo Testamento contendo salmos e provérbios, com aquela capinha cinza tradicionalzinha, né? E lá em casa eu lembro que tinha uma bibliazinha dessa. E eu me sentia atraído por aquele livro. Misteriosamente eu me sentia atraído por ele. Mas nunca me dispus a lê-lo. Isso na infância. Mas de algum modo aquele livrinho me atraía. E aí eu aprendi a ler. Com 7 anos eu já sabia ler. E a minha avó, já falecida, analfabeta, pedia para que eu pegasse aquele livrinho e lesse para ela. E todas as vezes que minha avó pedia para que eu lesse aquele livrinho para ela, partes daquele livrinho, o Novo Testamento, eu me sentia bem. Estranhamente, eu me sentia bem. Eu estava lendo para ela não estava entendendo nada, muito menos eu, embora estivesse lendo, mas não estava entendendo nada, absolutamente nada. Mas, estranhamente, me sentindo bem ao abrir o livro e ler para minha avó. E isso várias vezes, isso aconteceu várias vezes. Uma vez eu estava com tanta dor de cabeça e a minha avó pediu para que eu lesse o livro. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou ler, estou com dor de cabeça. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, mais ou menos, por aí. 11, 12 anos. Eu com dor de cabeça e minha avó pediu para que eu lesse o livrinho para ela. Aí eu sentei ao lado dela, na cama, e comecei a ler. Quando eu abri o livro e comecei a ler, a dor de cabeça foi embora. Foi embora. Sumiu. E eu me sentia bem. E eu me sentia bem quando eu lia o livrinho. Mas eu não sabia por que eu me sentia bem. Mas eu cresci com aquela coisa do o mundo primeiro foi destruído com água, ninguém se salvou. Minha mãe não entendia nada de Bíblia, coitada. E agora vai ser destruído com fogo, todo mundo vai morrer queimado, tostado, assado. Todo mundo vai virar churrasco. Eu cresci com esse negócio na minha cabeça, remoendo. E eu pensava assim, já na minha adolescência, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está batendo nesse discurso da minha mãe. Nessa pregação aterrorizadora da minha mãe. Tem alguma coisa que não está batendo, tem alguma coisa errada nessa história. Então, eu me sentia atraído pela Bíblia, eu não sabia por quê. Eu lia a Bíblia para minha avó e me sentia bem, e não sabia por quê. Não sabia por quê. Hoje eu entendo. Sabe o que é isso? Graça preparatória de Deus na minha vida. Graça preparatória de Deus na minha vida. Deus cuidando de mim,
me preservando, me livrando de todos os males, porque Ele tinha planos para mim, assim como Ele tinha planos para Paulo. Este é para mim um instrumento escolhido. Algumas traduções dizem vaso escolhido. Escolhido por quem? Por Deus. Por causa de quê mesmo? Por causa de sua completa longanimidade e misericórdia. Segundo a sua determinação e graça. Assim como não foi Paulo que decidiu por si mesmo ter fé em Cristo. Presta atenção no que eu vou te afirmar agora. Assim também não somos nós que decidimos naturalmente ou naturalmente desejamos ter fé em Cristo. Isso significa que a gente é boneco nas mãos de Deus? Somos uma marionete manietável nas mãos de um Deus caprichoso? Significa isso? Significa que a gente não tem liberdade de fazer escolhas, de tomar decisões, de agir por nós mesmos? Significa tudo isso? Não, não significa tudo isso. Mas é isso que vai ou que vão afirmar pelagianos e arminianos contra nós reformados, dizendo que quando a gente aceita isso que eu estou mostrando na Bíblia para vocês, acerca de Paulo como modelo, deixando claro que, assim como Deus atuou em Paulo, excetuando-se os elementos sobrenaturais, Ele atua em nós também da mesma forma pelo Espírito Santo. Aí os pelagianos e arminianos vão dizer que nós manchamos o santo caráter de Deus, porque segundo o nosso ensino, que não é nosso, é da Bíblia, Deus se tornaria um Deus tirano, que violenta a vontade das pessoas, que salva as pessoas na marra, como diz aquele imbecil daquele Tiago, aquele pastor Tiago. Porque se Deus elege, se Deus escolhe, automaticamente a liberdade humana, ela desaparece. A mentalidade pelagiana e arminiana é tão tacanha, é tão medíocre, que eles não conseguem harmonizar soberania divina com responsabilidade humana. Liberdade para tomar decisões, fazer escolhas. Não espirituais, porque você está preso ao diabo. Você é carne. Você está morto para Deus. Carne para nada aproveita. Não pode agradar a Deus. Não pode se sujeitar à lei de Deus. Deus quis tornar evidente a sua completa longanimidade na vida de Paulo, concedendo-lhe misericórdia salvífica, a fim de que ele pudesse ser o protótipo de todos os que creriam em Cristo. Em todos os lugares, épocas e culturas. A palavra longanimidade tem vários significados, porém alguns deles servem para ampliar a ideia a respeito do que Paulo queria nos transmitir com ela. Segundo o dicionário teológico do Novo Testamento, a palavra grega traduzida por longanimidade é macrotimia, que carrega o sentido de paciência. Na Septuaginta e no judaísmo posterior, aponta para a graça do majestoso Deus que restringe sua ira, como em sua obra salvadora em favor de Israel. Leia Êxodo 34:6. Ele assim o faz por fidelidade pactual, mas também por consideração pela fragilidade humana. O nosso dicionário Wise assim define longanimidade: virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem, constância de ânimo, coragem, obstinação, qualidade de ser sofredor. Com isso em mente, é possível entendermos que a salvação de Paulo não poderia se originar dele mesmo, de um suposto livre-arbítrio. Deus foi tremendamente longânimo, não só para com Paulo,
mas acima de tudo, com todos nós que um dia creríamos nele. Será que você nunca percebeu isso na sua vida? Que Deus foi longânimo com você também? Foi longânimo comigo. Dispensou uma graça preparatória ao ponto de cuidar de mim, desde o útero da minha mãe, desde a minha concepção, me preservando, me livrando dos males, para que num determinado momento da minha vida, por obra do Espírito Santo, eu recebesse a Cristo como meu Salvador e Senhor. Não foi assim com você, da mesma forma? Ou você agora quer empinar o seu narizinho arrogante, soberbo e dizer, não, eu me decidi, fui eu. Porque Deus não é tirano, Deus não é arbitrário, Ele não força a barra de ninguém, Ele respeita o livre-arbítrio humano. Olha, se Deus respeita o livre-arbítrio humano, Ele não pode ser o Senhor da sua vida. Você é o Senhor da sua vida. É uma questão de lógica. Não se pode servir a dois senhores, já dizia Cristo. Você não pode servir a si mesmo como senhor do seu destino e a Deus. Ou Jesus é o Senhor da sua vida, ou você é o Senhor da sua vida, do seu destino. O Senhor, desde o início de nossas vidas, tem que manifestar sua completa longanimidade, porque sabia ele que estava lidando com seres espiritualmente falidos e, portanto, condenados, seres que carregavam em seu DNA não só a corrupção do pecado de Adão, mas, acima de tudo e principalmente, a imputação de sua culpa e condenação. Isso está expresso claramente em Romanos, capítulo 5, versos de 12 a 19. Não fosse Deus longânimo para com todos os eleitos, com todos os escolhidos, todos eles seriam fulminados, ninguém se salvaria. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus 24, 22. Por que Jesus não diz por causa de toda a pessoa da face da terra, aqueles dias serão abreviados? Por que Jesus disse que foi por causa dos escolhidos apenas? Não manifestasse Deus a obstinação santa de salvar os pecadores que ele escolheu salvar ainda lá na eternidade, disponibilizando sua graça especial por meio de Cristo, seu Filho, e nós não teríamos nada a oferecer a Deus em troca. Que diremos, pois, vai dizer Paulo em Romanos 9, de 22 e 24. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Fecha aspas para Paulo, Romanos 9, 22 a 24. Assim como em Paulo, a longanimidade do Senhor ficou evidente. Em relação a nós não é diferente, irmãos. Deus nos suporta desde o nosso nascimento, pois só Ele sabe quem somos de verdade e qual é a nossa real condição diante de sua santidade. Por intermédio do profeta Isaías, Deus nos dá um pequeno vislumbre, impressionante vislumbre, de nossa desesperadora situação espiritual. Abre aspas para Isaías. Abre aspas para Deus através de Isaías. Povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são. Fecha aspas para Deus, através do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 4 e 6. Não há nada são em nós. Nada são. Como poderíamos, diante de tal quadro horroroso a respeito de nós mesmos, acharmos que, apesar de sermos assim tão maus,
Como Jesus disse lá em Mateus 7,11, né? Vocês são maus, mas mesmo sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Mas vocês são maus. Ainda assim, teremos algo com que barganhar a nossa salvação com Deus? Você acha mesmo que nós teríamos alguma coisa para barganhar com Deus? Barganhar a sua salvação? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Isaías 64:6. Essa também era a realidade da vida de Paulo. Tudo aquilo que ele considerava como justiça não passava de trapo imundo e mal cheiroso para Deus. Vou ficando por aqui, mas eu ainda não terminei. Você conseguiu aprender mais alguns vislumbres acerca das implicações de Paulo como modelo de todos os crentes? Você conseguiu aprender mais alguns vislumbres? Mais alguns detalhes importantíssimos disso? Você está conseguindo perceber, ou se aperceber da importância disso? De saber que Paulo serviu ou serviria de modelo para todos os que creriam em Jesus depois de sua conversão? Você conseguiu se aperceber da importância disso? Ele é o modelo. Você quer saber por que Deus salva? Quer saber como Deus salva e a quem Ele salva? Olha para a vida de Paulo. Estude a vida de Paulo, como nós estamos fazendo aqui agora. Esse é o terceiro vídeo que eu gravo, falando sobre Paulo como modelo. Terceiro? Estou em dúvida, mas beleza, ok. E você está percebendo que nós estamos mapeando a rota da vida de Paulo desde antes da sua conversão, observando os detalhes que ele mesmo disse acerca de si mesmo antes da fé, antes da conversão, antes do seu encontro com Cristo na estrada para Damasco. Você está se percebendo que nós estamos mapeando a rota e, ao fazermos isso, a gente vai colhendo ao longo do caminho algumas pistas, algumas evidências que vão servir para que você, meu irmão ou minha irmã, que me assiste agora, tenha segurança se você tem fé verdadeira em Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Segurança, convicção, paz interior, descanso verdadeiro em Deus por conta disso. Isso é importante na sua vida. Não se pode viver vida cristã com aquele entendimento expresso pelo pastor adventista Tiago, que diz que Deus nos concede primeiro uma vida provisória, uma decisão liminar. Você foi salvo, mas ainda não está salvo. Como é que você pode ser feliz com essa ideia, hein, adventista? Como? Explica para mim. Como é que você pode ter segurança acerca de sua salvação? Se a sua igreja diz que a vida que Deus te deu, até agora, é provisória. Foi uma decisão liminar, que pode mudar. Você deve estar com uma espécie de tornozeleira eletrônica espiritual, que só será retirada quando o seu nome passar pelo famigerado juízo investigativo. Uma das doutrinas mais demoníacas que poderia ser introduzida dentro daquilo que se convencionou chamar de cristianismo institucionalizado. Juízo investigativo, doutrina demoníaca. Pense nisso. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua tratando desse assunto importantíssimo, porque diz respeito não só à salvação de Paulo, bem como diz respeito à minha salvação, à sua salvação. É por isso que hoje eu sou um crente seguro
de que a minha salvação está garantida não porque eu seja santo, no sentido comportamental e prático da palavra, mas porque Deus me salvou, apesar de mim mesmo. Por sua determinação e graça Ele me salvou. Salvou de mim mesmo, apesar de mim mesmo Ele me salvou. Porque eu não tinha absolutamente nada para barganhar a minha salvação com Deus. Livre-arbítrio? Decisão própria por Jesus? Foi assim mesmo que aconteceu? Você nunca percebeu a operação silenciosa e misteriosa e invisível do Espírito Santo sobre você? Você nunca percebeu a mão de Deus te guardando, te livrando, te preservando, cuidando de você para que num dado momento da sua vida você recebesse Jesus, se encontrasse com Jesus, ou Jesus se encontrasse com você através do Espírito Santo? Você nunca se apercebeu disso? Se você nunca se apercebeu disso, o seu cristianismo é fajuto. Você vai me desculpar. Por isso nós estamos aqui mostrando a palavra. Veja, estamos mostrando a palavra. Isso aqui não é ensino de calvinista, isso aqui é ensino da palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus levante o seu rosto sobre si e te conceda a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.